Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das celsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou
amor tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um privilégio de te louvar, te agradecer, meu Pai, com as portas abertas. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos, meu Pai, para louvar ao Senhor, meu Pai. Obrigada por cada irmão que está aqui, meu Pai. Obrigada pelo teu grandioso amor, Senhor, por cada um de nós. E nos ajude, meu Pai, assim como diz na letra dessa música, a transmitir esse amor, meu Pai, que vem do Senhor àqueles que estão perdidos, meu Pai. Pedimos que o teu Santo Espírito nos incomode, Senhor, a cada dia, a falar do teu amor a essas pessoas, Senhor. Obrigada pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas, que o Senhor continue dando sustento, dando pão, meu Pai, o serviço, o emprego para cada um deles, meu Pai. E nos ajude a ser fiéis a Ti, meu Pai, em todas as coisas. Perdoa nossas falhas, nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os demais que aqui permaneceram, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à exposição bíblica das parábolas de Jesus. E hoje veremos duas parábolas que estão no mesmo contexto, tratando do mesmo tema praticamente, a parábola da figueira e a parábola do pai de família e o ladrão. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, versos de 32 a 44. Já há alguns domingos que nós estamos realizando a exposição bíblica das parábolas de Jesus nos nossos cultos dominicais noturnos, e hoje nós daremos continuidade a essa exposição, pregando aí sobre essas duas parábolas, a parábola da figueira e a parábola do pai de família e o ladrão. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, versos de 32 a 44. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, principalmente os que estão lá no fundo, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela. É importante que todos possam atestar na prática que é a Bíblia que está sendo pregada e não a palavra do pastor Amadeu, né, irmã Claudete? É a Bíblia que nós estamos pregando e você precisa ler o texto na Bíblia para ter certeza disso. Mateus 24, de 32 a 44, os irmãos podem também acompanhar pelo Data Show, caso você tenha emprestado a sua Bíblia aí ou esteja desprovido dela. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura então. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. No versículo 43, nós temos então a segunda parábola que está dentro do mesmo contexto, a parábola do pai de família e o ladrão. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Irmã Verônica vai orar nesse instante, agradecendo a Deus pela palavra e pedindo a Deus que fale aos nossos corações através do mensageiro dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco, meu Pai. Obrigada pelo que tudo que nós fizemos até aqui, meu Pai, neste culto. Pedimos que o Senhor continue na direção, que o Senhor fale aos nossos corações através do teu servo, meu Pai, que ele seja usado nas tuas mãos, meu Pai, para falar a tua mensagem a cada um de nós. E nos ajude, Senhor, também a abrir os nossos corações, estar sensíveis à tua voz, meu Pai. Nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que aqui será ensinado, meu Pai. Perdoa nossas falhas, essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Esteja atento à pregação, alimenta-te da palavra de Deus, receba com mansidão a palavra que será pregada. Amém, meus amados? Meus irmãos, nós temos nesse contexto duas pequenas parábolas. Irmã Claudete e irmã Karine estão aqui conosco nos visitando, então, só para contextualizá-las dessa exposição bíblica que tem sido feita, já há alguns domingos, meus amados, que nós estamos fazendo a exposição bíblica nas parábolas. E o que são as parábolas? As parábolas, meus irmãos, nada mais são do que um recurso didático, pedagógico, utilizado por Jesus de forma muito especial, certo? E quando olhamos para as parábolas, nós temos aqui o significado etimológico dessa palavra. O termo parábola vem do grego parabolê, e esse termo grego é o equivalente ao termo hebraico machal, porque nós encontramos também no Antigo Testamento parábolas. É um erro comum, meus irmãos, que às vezes nós podemos ser levados a entender, é que parábolas, na verdade, só aparecem no contexto neotestamentário, mas na verdade isso não é uma verdade. Nós encontramos parábolas também no contexto veterotestamentário, certo? E esse termo parábola utilizado no Novo Testamento, na verdade, é o equivalente do termo hebraico machal, certo? Que também se referia a parábolas no contexto do Antigo Testamento, e o significado tanto de parabolê quanto de machal é comparação. Por que comparação? Porque Jesus, meus amados, ao utilizar esse recurso didático, ao contar parábolas, na verdade o que ele fazia era fazer comparações. Ele comparava verdades espirituais com situações da vida cotidiana. Certo, meus irmãos? Por exemplo, no texto de hoje, pode passar, irmã. O contexto de hoje, meus irmãos, nós vamos ver aqui duas parábolas, a parábola da figueira e a parábola do pai de família e o ladrão. A verdade que Jesus Cristo quer nos ensinar com essas duas parábolas, meus irmãos, é a mesma. Qual é essa verdade? Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas já antecipando. Qual é essa verdade que Jesus quer nos ensinar nesse texto? A necessidade de vigilância, certo? Nós, enquanto cristãos, nós, enquanto filhos de Deus, que têm, ou pelo menos deveriam ter, no seu coração, expectativa em relação à volta de Jesus, se nós, de fato, estamos com verdadeira expectativa em relação à volta de Jesus, nós precisamos ser vigilantes. Amém, meus amados? Então, com essas duas parábolas, a verdade espiritual que Cristo quer nos comunicar é essa, a da necessidade de vigilância. E para ilustrar a importância de sermos vigilantes, Jesus então utiliza aqui o exemplo, primeiro da figueira, e o segundo exemplo que ele utiliza é do pai de família e do ladrão. Certo, meus irmãos? Então é isso que é uma parábola. Parábolas são comparações entre situações da vida cotidiana e verdades espirituais superiores que desejam ser aí transmitidas por parte do pregador, no caso aqui, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? Nós temos aí, pode voltar lá no comecinho de novo, irmã Verônica?
Nós temos aí, meus irmãos, cerca de 40 parábolas no Novo Testamento, além dos chamados ditos parabólicos, que também são pequenas comparações feitas por Jesus, mas que na maioria dos textos bíblicos e a maioria dos estudiosos não destaca como sendo uma parábola propriamente dita. São ditos parabólicos porque são comparações um pouco menores. Próximo, irmã. Aqui nós temos o gráfico que nós estamos utilizando como base para poder fazer essa exposição bíblica, certo? Volta lá, irmã Verônica, você está meio desconectada hoje, irmã Verônica. Hoje, então, nós estamos vendo sobre a parábola da figueira e o pai de família e o ladrão. Mas 3 parábolas nós encerramos, então, a exposição no evangelho escrito por Mateus e depois passaremos para Marcos, Lucas e João. Só quero lembrar os irmãos que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os chamados evangelhos sinóticos. Por que eles recebem esse nome? Porque possuem inúmeras semelhanças entre si. E dentre essas semelhanças estão também o quê? As parábolas. Então nós vamos encontrar em Mateus, por exemplo, parábolas que se repetem em Marcos e em Lucas, certo? Nós já vamos encontrar algumas parábolas em Mateus que não se repetem em nenhum dos dois, que só são encontradas em Mateus. Vamos encontrar parábolas em Lucas que se repetem em Marcos e Mateus. Outras são próprias de Lucas. E assim, meus irmãos, sucessivamente. Certo, meus amados? Ao todo, olhando no contexto geral dos 4 evangelhos, nós temos então cerca de 40 parábolas. Pode passar, irmã Verônica. Amém. Agora você pode sossegar. Vamos lá então, meus irmãos. Como eu já antecipei aos amados, a mensagem central dessas 2 parábolas que nós vamos expor nessa noite é a necessidade de vigilância. Certo, meus irmãos? Há algumas questões em relação a esse texto que nós precisamos comentar, porque os hereges não brincam, irmão Auro. Então nós temos, em relação a alguns pontos desse texto, que precisam ser bem esclarecidos, porque infelizmente há muitas pessoas que, analisando textos fora de contexto, acabam aí lançando interpretações completamente equivocadas em relação à palavra de Deus. Então vamos começar fazendo a leitura do versículo 32 novamente, e vamos ver, então, entender o que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar nessa noite. A primeira comparação, então, que Jesus faz, meus irmãos, lembrando aqui que ele está falando com os discípulos e também com a certa multidão que acompanhava os discípulos à medida que Jesus caminhava. E Jesus, então, diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Pois bem, meus irmãos, quando Jesus, meus irmãos, fala aqui, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, Jesus, meus irmãos, está se referindo a todo o contexto do capítulo 24 de Mateus. Certo, meus irmãos? Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler esse texto, eu aconselho que os irmãos leiam depois. O capítulo 24 de Mateus, meus irmãos, é também um dos textos mais importantes do ministério de Jesus. E na maioria das versões bíblicas, pode ser que na sua também seja exatamente assim, o capítulo 24 ele começa com o seguinte título: O Sermão Profético. Certo, meus irmãos? Por que o sermão profético? Porque nesse sermão, meus irmãos, Jesus vai falar sobre a doutrina das últimas coisas, sobre a profecia das últimas coisas, sobre os sinais, irmão Áureo, que antecederiam o seu retorno, a sua volta a esta terra. Certo, meus irmãos? Então, quando nós lemos os capítulos 24 e 25 de Mateus, esses 2 capítulos, meus irmãos, são capítulos escatológicos. O que é a escatologia? A escatologia é a doutrina das últimas coisas. É na escatologia que nós estudamos as profecias bíblicas e, de modo especial, as profecias que estão relacionadas ao final dos tempos. Certo, meus irmãos? Então, em relação a Mateus, esses 2 capítulos, especialmente falando, o capítulo 24 e o capítulo 25, são capítulos escatológicos, são capítulos proféticos, onde Jesus vai falar sobre o final dos tempos e, de modo especial, sobre a sua volta a essa terra. Certo, meus irmãos?
Jesus, então, estava instruindo os discípulos que ele, após cumprir com a sua missão nessa terra, ele subiria aos céus. Mas depois, no final dos tempos, ele haveria de retornar para buscar todos os seus verdadeiros discípulos e iniciar o ciclo de juízos da parte de Deus sobre os rebeldes que aqui permanecerão. Certo, meus irmãos? Então, todo esse contexto aí de Mateus 24, Jesus vai falar, meus irmãos, dos sinais que antecederiam a sua volta. Certo, meus irmãos? E uma coisa que é importante nós destacarmos desde já, meus irmãos. Boa parte do capítulo 24 e do capítulo 25, meus irmãos, predomina sobre esses dois capítulos uma característica da profecia bíblica que nós estudamos em teologia, que é o chamado duplo cumprimento. Quando nós falamos de duplo cumprimento, meus irmãos, nós estamos falando que a profecia ela tem um cumprimento imediato, voltado para as pessoas daquela época, e a profecia ela também tem um cumprimento mediato, ou seja, que haverá de se concretizar em um futuro próximo. Certo? Em Mateus 24 e 25, meus irmãos, nós encontramos essa característica teológica, a característica do duplo cumprimento. Então é um texto que nós precisamos ler com bastante cuidado, certo? É um texto que não pode ser avaliado fora do seu contexto e principalmente fora do período histórico de 2000 anos atrás, quando essa profecia foi anunciada por Jesus. Então há algumas partes de Mateus 24 e 25 que dizem respeito especificamente àquela geração, aos judeus daquela época, e que se cumpriram de maneira mais específica no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Há outras partes, irmã Karine, porém, que notoriamente dizem respeito ao final dos tempos. Por quê? Porque não se cumpriram há 2000 anos atrás. Não se cumpriram no ano 70 depois de Cristo. E não se cumprir. Por quê? Porque estão reservadas para o final dos tempos. Então, meus irmãos, é um estudo que nós, de fato, temos que fazer com muito cuidado. E não só este de Mateus, mas sempre que o assunto é escatologia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, e de modo especial no Apocalipse, que é o livro escatológico por excelência da Bíblia Sagrada, esses estudos devem ser feitos com muito cuidado, certo? Observando sempre essas características históricas, essas características de linguagem que foi utilizada na maioria das vezes com sentido metafórico, com o intuito aí de transmitir um ensinamento camuflado. Tudo isso nós precisamos levar em consideração para não incorrermos em falsas interpretações. Amém, meus irmãos? Mas, pois bem, quando Jesus então fala todas estas coisas, quando virdes todas essas coisas, ele está se referindo aos sinais que ele havia descrito no contexto aqui do capítulo 24. Só para os irmãos lembrarem um pouquinho de quais são esses sinais, eu vou ler alguns deles aqui, ó. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, se levantará nação contra nação, haverá fomes, terremotos, e tudo isso é o princípio das dores. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, o amor de muitos se esfriará. Enfim, esses são alguns dos sinais que Jesus descreve aqui no capítulo 24, certo? E ele então, depois de descrever estes sinais, contando a parábola da figueira, irmão Áureo, ele vai dizer, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Certo, agora vamos lá. Ele usa aqui a figura da figueira, meus irmãos. Talvez a figueira não seja tão comum aqui para nós, como é lá no Oriente Médio, de modo especial em Israel. Mas mesmo com as nossas árvores aqui, nós conseguimos muito bem fazer essa dedução, certo? Quando você olha para as árvores, meus irmãos, e você vê que os seus ramos estão se renovando e as folhas brotando, essa é uma característica clara de qual estação do ano, irmã Caulete? Primavera e verão. Certo, meus irmãos? Então, o que Jesus está nos dizendo aqui, meus amados, ao contar essa parábola da figueira, é o seguinte, do mesmo jeito que vocês, quando vocês olham para uma árvore, e vocês veem essa árvore brotando, e vocês já deduzem, o verão está próximo. Quando vocês virem todos estes sinais se concretizando diante de vocês, saibam de uma coisa,
que eu estou às portas. Então, meus irmãos, o que Jesus está nos mostrando aqui, de forma clara e evidente: seja vigilante. Sinais, meus irmãos, eles só nos são deixados para quê? Para nos alertar, certo? Vou citar um exemplo aqui de um sinal para vocês. O semáforo, por exemplo. Quando o semáforo está na luz amarela, a luz amarela é um sinal, certo? Aquele sinal amarelo que é projetado pelo semáforo, ele tem que despertar na sua mente um alerta. Um alerta do quê? Qual que é o significado da cor amarela? Qual que é o significado da cor amarela? Pelo amor de Deus, meus irmãos. Quem já tirou carteira aqui, se não responder certo, vou ligar pro Detran na hora que eu sair daqui. Atenção, certo? Quando você vê a luz verde no semáforo, aquilo ali é um sinal. O que aquele sinal verde te alerta na sua mente? Siga em frente. Quando você vê a luz vermelha do semáforo, aquele sinal vermelho traz um alerta à sua mente. Que alerta é esse? Pare. Então, sinal serve para quê? Para alertar, certo, meus irmãos? Todos esses sinais que Jesus descreveu aqui em Mateus 24, são para quê? Servem para quê? Para nos alertar. Significa que quando eu olho para a minha geração e vejo esses sinais se cumprindo, qual que deve ser a minha postura? Se na minha geração, se diante dos meus olhos eu estou vendo guerras e rumores de guerra, se na minha geração, diante dos meus olhos, eu estou vendo nação se levantando contra nação, se eu estou vendo fomes, pestes, terremotos, o amor de muitos se esfriando, se eu estou vendo todas essas coisas e Jesus anunciou estas coisas como sendo sinais, o que esses sinais devem despertar na minha mente? Alerta. E um alerta de quê? De que Jesus Cristo está às portas. Certo, meus irmãos? Então, como eu já havia dito anteriormente, volto a repetir, o ensino de Jesus, tanto com a parábola da figueira, quanto com a parábola do pai de família e do ladrão, é de despertar em nós, enquanto filhos, a necessidade de vigilância. Eu já disse isso para os irmãos aqui em várias oportunidades, e volto a repetir. Filho que é filho não é pego de surpresa. Viu, meus irmãos? Se você estiver esperando ser pego de surpresa quando Jesus voltar, é porque você vai ficar. Filho que é filho não é pego de surpresa. E aí eu costumo citar, né, aquele exemplozinho básico do pai e do filho, certo? Menino é esperto do quanto é jeito, né? O menino conhece pai e mãe como ninguém. O menino está lá aprontando a arte dele dentro de casa, quando o carro funciona na esquina de casa, o menino já liga uma coisa que eu tô, opa! É meu pai e minha mãe que está chegando. Por quê? Porque ele conhece o pai e a mãe. Quando a irmã Claudete chega na casa dela, do jeito dela mexer na fechadura da porta, eu tenho certeza que a Karine sabe. É minha mãe que está chegando. É ou não é verdade? A minha mãe pode falar a 2 km de distância, meus irmãos. Que eu falo para vocês que eu capaz de eu reconhecer. É porque a voz dela parece um rugido, meu irmão. E um rugido de um leão se ouve a 8 km de distância. Então, o 2 está dentro dos meus limites humanos. Certo? O fato é que filho de verdade conhece o pai. Filho que é filho, meus irmãos, ele tem essa intimidade, ele tem essa relação íntima com o pai, e ele não pode ser pego desprevenido. E no que diz respeito, meus irmãos, à questão espiritual, essa intimidade tem que ser maior ainda, irmã Claudete. De modo que a palavra de Deus nos mostra claramente em várias passagens que nós, enquanto filhos de Deus, não devemos e não seremos pegos de surpresa. Por quê? Porque o verdadeiro filho de Deus, ele vive todos os dias da sua vida com expectativa de se encontrar com seu Senhor. Como é que alguém que vive com expectativa pode ser pego de surpresa? Como? Quando o Odair promete para a Brenda, hoje eu vou trazer para você um presente. A Brenda, ela já fica lá. Meu Deus do céu. Vou ajeitar, vou cuidar. A hora que ela vê que a hora está chegando, ela vai para a porta para te receber, meu irmão.
porque ela tem expectativa quanto ao que foi prometido. O verdadeiro Filho de Deus vive com a expectativa de se encontrar com Jesus, porque o maior presente que enquanto seres humanos nós podemos receber é a salvação eterna, e a eficácia total dessa salvação será demonstrada quando nós estivermos na glória com Jesus. Então eu vivo nessa terra, esperando, irmão Áureo, pelo momento em que eu vou estar na glória com Jesus. Se o meu objetivo não é esse, alguma coisa está errada com a minha fé. Isso não significa, meus amados, que nós não podemos fazer planos nessa terra. Enquanto nós estamos aqui, logicamente que nós temos que ter metas, que nós temos que ter planos, nós temos que ter sonhos. Mas nenhum deles pode se sobrepor ao nosso foco principal, que é estar com Cristo nos céus. Se você vive com essa expectativa no seu coração, você não será pego de surpresa. Agora, se você vive esperando sempre que Cristo possa demorar um pouquinho mais, porque você ainda tem muito para fazer nessa terra, você corre um sério risco de ficar para trás. E depois que ficar para trás, meu amado, não haverá para você outra oportunidade. Então, meus irmãos, quando Jesus fala aqui da figueira, ele está nos falando dessa necessidade de vigilância, porque ele está às portas. E no versículo 34 ele continua, acompanhe na sua Bíblia. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aqui nós precisamos fazer aqui uma observaçãozinha, certo? Porque há alguns que vão atacar a coerência da Bíblia com base nesses textos, dizendo, olha aí, ó, o texto está falando lá que aquela geração não passaria sem que Jesus voltasse. Só que Jesus não voltou, então a Bíblia mente. E aí, seminarista Divones? Como explicar esse texto? E aí, seminarista Verônica? Como explicar esse texto? Em verdade vos digo, Jesus está falando, que não passará, lembrando aqui que ele está aqui há 2000 anos atrás, falando para os seus discípulos, falando para as pessoas daquela época, certo? Então ele diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E Jesus não voltou para aquela geração. Ele ainda está por voltar, certo? Então, como explicar esse texto? Vamos lá, meus irmãos, vamos entender. A palavra geração, meus irmãos, que aparece aqui no nosso texto em português, ela vem do grego geneia, que pode ser traduzido tanto por geração de pessoas, se referindo a um grupo de pessoas num espaço de tempo, e essa palavra também pode ser traduzida como raça, como etnia. E os irmãos estão lembrados aqui que eu disse a vocês que no que diz respeito à escatologia de Mateus 24 e 25, está presente uma característica escatológica chamada de duplo cumprimento? Significa, meus irmãos, que a profecia lançada por Jesus nesses 2 capítulos, assim como em tantas outras profecias na Bíblia, ela tinha um cumprimento imediato para as pessoas daquela época, mas também ela tinha um cumprimento imediato, que haveria de se cumprir no futuro. Quando nós fazemos uma leitura, meus irmãos, de todo o capítulo 24 e 25, nós vamos perceber que, de fato, algumas das profecias lançadas ali por Jesus foram vivenciadas por aquela geração de judeus de 2000 anos atrás. A destruição de Jerusalém, por exemplo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, naquela ocasião, muitos dos contemporâneos de Jesus ainda estavam vivos. Então eles viram essa profecia se realizar na prática, certo, meus amados? E aí nós temos o cumprimento imediato da profecia. Há algumas outras características dessa profecia, meus irmãos, como por exemplo, o sol se escurecendo, os sinais celestes, que não aconteceram naquela época. E por que não aconteceram? Porque dizem respeito à parte imediata da profecia, que ainda está para se cumprir. E se cumprirá quando? Na volta de Jesus. Certo, meus irmãos? Por ocasião da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali naquela ocasião, então, nós veremos
todos os sinais descritos aqui em Mateus 24 e 25, em outras porções das Escrituras, se cumprindo literalmente. Então, meus irmãos, utilizar esse texto sob o pretexto de querer acusar a Bíblia de ser falsa, na verdade, meus irmãos, é algo que não pode ser feito. As línguas antigas, meus irmãos, e o grego koiné, na qual foi escrito o Novo Testamento, é uma delas. As línguas antigas, elas tinham vários significados para uma mesma palavra. E ao efetuarmos traduções desses textos, esses significados precisam ser levados em consideração. Do contrário, nós acabaremos incorrendo em sérios erros de interpretação e questionaremos a autoridade da palavra de Deus, o que nesse texto não pode acontecer. Jesus aqui, meus amados, ele se referia tanto à geração de judeus que o estavam ouvindo, quando também àquela raça de pessoas que ainda estará viva por ocasião da sua segunda vinda. Aquela geração de pessoas testemunhou o cumprimento parcial da profecia na destruição de Jerusalém no ano 70. A outra parte de pessoas que diz respeito à raça, e quando Jesus voltar, meus irmãos, ainda haverão judeus nessa terra. Então a raça será preservada. Essa segunda parte da profecia será cumprida por ocasião da volta de Cristo. Então a Bíblia, meus irmãos, ela não se equivoca. Pelo contrário, ela se mostra nos seus íntimos detalhes, fiel, coerente. E mais do que isso, ela se mostra claramente palavra de Deus para todos aqueles que nele creem. Amém, meus irmãos? Então Jesus aqui, na verdade, ele se referia a duas gerações. A geração de pessoas de 2000 anos atrás. Aliás, meus irmãos, para o judeu considerava que uma geração durava cerca de 40 anos, certo? Então, contando ali da ascensão de Jesus, da ascensão de Jesus até o ano 70 depois de Cristo, engraçado que se completou exatamente esse ciclo de geração. Então muitos contemporâneos de Jesus puderam ver o cumprimento parcial dessa profecia com a destruição de Jerusalém no ano 70. Certo? A outra parte do termo Gueneia, que significa a raça, diz respeito aos judeus, a raça judaica, que ainda estará presente na face da terra quando Jesus Cristo voltar no final dos tempos. Amém, meus irmãos? E lá naquela ocasião subirão não apenas judeus, não apenas gregos, não apenas brasileiros, não apenas norte-americanos, mas independentemente de raça, todos aqueles que fizeram com Cristo uma aliança verdadeira de fé. Você já fez a sua? Poucas pessoas fizeram, né? Você já fez a sua aliança de fé com Jesus? Glória a Deus. Vamos ver, meus irmãos, o que mais nós temos. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E de fato, meus irmãos, não passarão. Parte dessa profecia, como eu já disse, se cumpriu no ano 70 e a outra parte se cumprirá quando Jesus voltar. Se você estiver vivo até lá, glória a Deus por isso, você terá a oportunidade de ver isso claramente. Se você já tiver morrido, você já vai estar com Jesus mesmo, então você já vai estar descendo com ele para ajudar a salvar os que aqui ficaram. Amém, meus amados? O fato é que você tem que estar do lado de Jesus, porque se você não estiver do lado dele, aí sim você tem uma séria preocupação. Porque se ficar por aqui, não haverá outra oportunidade. Continuando. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí, os hereges vão querer construir aqui outra heresia, certo? Você vai pegar aí os TJs da vida e vão dizer, tá vendo? Jesus não era Deus coisice nenhuma. Porque se ele fosse Deus, ele saberia a data da volta, certo? Só que, meus amados irmãos, quando nós fazemos um estudo detalhado das Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós percebemos claramente que em Jesus repousavam duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, certo? Aí você vai me perguntar, mas como é que pode um negócio desse? Rapaz, se for para eu te responder tudo, eu vou me candidatar a Deus.
Há certas coisas, meus irmãos, nas Escrituras, que dizem respeito à essência de Deus que ele não quis revelar. E graças a Deus por isso. Porque ele tem que se manter soberano. Ele que tem que se manter sustentador. E para que isso aconteça, logicamente, ele sempre vai saber infinitamente mais do que eu e você. Então nós não temos condição de saber tudo. As coisas reveladas pertencem aos homens. As coisas ocultas pertencem a Deus. Certo, meus amados? Foi nessa onda de querer saber tudo que Adão e Eva se lascaram. Perdão aqui da expressão, certo? Então nós não temos que querer saber tudo. E eu, logicamente, que não vou saber explicar como é que podia coexistir numa figura humana a natureza divina e a natureza humana. Mas o fato é que, pelo teor das Escrituras, fica evidente que sobre Jesus repousavam as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, meus irmãos, no que diz respeito à natureza humana, certo? Obviamente que Jesus não sabia o dia que estava determinado para ele voltar, certo? No que diz respeito à natureza humana de Jesus, ele não sabia. Nem ele sabia, nem os anjos sabiam. Aliás, nem eles sabem, certo? O único que sabe desse dia, especificamente falando, é quem? Deus. E quantos aí, meus irmãos, que você já deve ter visto na internet ou na história, tentando marcar a data da volta de Jesus? A nossa doutora, né, Ellen White, a mestre dos Adventistas do sétimo dia, foi uma das que incorreram nesse erro gravíssimo, certo? E tantos outros por aí têm cometido deixa eu escolher bem a palavra. Não, equívoco não, tem que ser uma palavra dura. Quantos, só um momento, irmã, quantos e quantos no decorrer da história têm cometido esse desatino, certo? De querer marcar o dia da volta de Jesus. E aí o interessante é que marca, aí não acontece nada e a pessoa depois ainda quer sustentar aquela postura de mestre. Como Ellen White, para os adventistas, quer manter até os dias de hoje, certo? Você tocar em assunto de Ellen White com o adventista e falar para ele desse grande equívoco que ela cometeu, é quase você chamar o adventista para briga. Lógico que há uma parte da doutrina adventista que é excelente, certo? Mas no que diz respeito a essa questão escatológica, eles cometem erros supérfluos, certo? Por falta de uma exegese mais profunda e satisfatória das Escrituras Sagradas. Certo, meus irmãos? Fato é, ninguém, irmã Catrine, pode marcar a data da volta de Jesus. O único que conhece é o Pai. Não caia nesse desatino. Aliás, meus irmãos, se a data de Jesus pudesse ser marcada, para que vigiar? Por que Jesus contaria tantas parábolas falando sobre vigilância se a data dele voltar já está marcada? Se todos pudessem conhecer essa data. Então, irmã Claudete, nós temos que ser vigilantes justamente por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele haverá de voltar, certo? E nesse sentido, meus irmãos, o texto continua dizendo, versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, meus irmãos? Então, Jesus haverá de voltar em hora em que eu e você desconhecemos. Em dia em que eu e você desconhecemos. Certo, meus irmãos? E por isso é que nós precisamos estar vigilantes. Porque, mais uma vez, eu repito, filho que é filho, aquele que tem expectativa quanto à volta do seu Senhor, aquele que deseja encontrar-se com o seu Senhor, esse não é pego de surpresa de maneira alguma. Amém, meus amados? Como que era nos dias de Noé? O próprio texto nos diz. Noé estava lá labutando com a família dele, construindo a arca, e enquanto isso ele pregava, arrependa-se, arrependa-se. O povo deu ouvidos, irmã Claudete? Não. Continuavam comendo,
continuavam bebendo, continuavam se casando, e assim será no dia em que Jesus voltar. As pessoas continuarão vivendo como se Deus não existisse. E quando elas perceberem, vai ser tarde demais. Amém? Versículo 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui uma referência clara ao evento escatológico bíblico, também chamado de arrebatamento, certo? É quando Jesus Cristo arrebatará suas ovelhas dessa terra, levando-as então para a morada eterna, deixando por aqui os rebeldes para sofrerem o castigo na pele, por conta da sua rebeldia, por conta da sua dureza de coração. Verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E aí ele conta então a última parábola nesse mesmo contexto de vigilância. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, meus irmãos? Você é vigilante? Em que situação Cristo te encontraria se ele voltasse hoje? Você está preparado? E as pessoas que estão à sua volta, a quem Deus deu para você a oportunidade de pregar, essas pessoas já estão prontas? Essas pessoas já estão preparadas? Seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, todos eles já fizeram uma aliança de fé com o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Estão preparados para se encontrar com Ele? Meus irmãos, o maior motivo de nós vivermos nessa terra é, irmã Karine, a esperança de que Jesus Cristo um dia voltará. O que me estimularia a viver, irmã Claudete, se Jesus fosse me deixar nesse mundo pecaminoso? O que nos estimularia a viver, irmã Kênia, se nós não fôssemos partir daqui para um lugar infinitamente melhor? É a certeza, meus irmãos, de que Jesus Cristo um dia voltará que me faz caminhar. E quando esse dia chegar, meus irmãos, esse dia que nós não conhecemos, nós estamos vivendo, segundo o contexto de Mateus 24, o princípio das dores, porque os sinais aqui descritos por Jesus já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas o dia, meus amados, eu não sei, você não sabe, os anjos não sabem, o Pai sabe. Fato é que um dia, este dia chegará. E eu e você precisamos estar preparados para Ele. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você faça a sua oração nesse instante e peça a Deus: Senhor Jesus, ajuda-me a viver com expectativa em meu coração quanto à tua volta. Fale com Jesus nesse momento. Graças a Deus, todas as pessoas que estão conosco nessa noite já fizeram uma aliança de fé com Jesus Cristo. Então você tem a oportunidade nesse momento de refletir e pedir para Jesus: Jesus, eu não quero viver nessa terra como se o Senhor um dia não fosse voltar. Eu quero viver nessa terra, Jesus, tendo a certeza de que o Senhor pode voltar a qualquer momento.
Eu quero, Senhor Jesus, ter em meu coração essa expectativa ardente, para que quando o Senhor voltar eu não seja pego de surpresa. Fale isso para Jesus nesse instante. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você ainda não fez uma aliança de fé com Jesus Cristo, não perca mais tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, neste exato momento. Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração através dessa mensagem, é porque você pertence a esse rebanho. E Jesus nos diz: toda ovelha que o Pai me dá, virá até mim. E aquele que vier até mim, de modo algum, eu o lançarei fora. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, fale com Jesus nesse momento. Confesse os seus pecados, se arrependa diante de Deus, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sem Jesus, meus amados, nós não podemos chegar a lugar algum, muito menos nos céus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai senão por Ele. Você que está assistindo essa mensagem, faça uma aliança com Jesus nesse instante. Você que está me ouvindo aqui no templo da Segunda Igreja Batista em Rio Verde, peça a Jesus para despertar no seu coração essa expectativa ardente pela volta dele. Porque se há uma razão para nós vivermos nessa terra, essa razão é a volta de Cristo. Se há um motivo para nós vivermos nessa terra, é a esperança de que um dia Jesus Cristo voltará. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a viver dia após dia com expectativa nos nossos corações em relação à Tua volta. Não permita, Senhor, que venhamos, ó Pai, a nos distanciar de Ti. Sempre, meu Pai, achando que a Tua volta ainda demorará, quando na verdade nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que isso acontecerá. Senhor Jesus, ajuda-nos a desejar a Tua volta, desde o nosso acordar até o nosso deitar. Encontrar-se contigo, Jesus, deve ser o meu maior desejo. Gera isso no meu coração e no coração de cada um daqueles que aqui estão me ouvindo, todos os dias de nossas vidas, até a Tua volta. É o que eu te peço, ó Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Antes de nós encerrarmos este culto, eu gostaria de orar por você que tem algum pedido de oração. Se você tem algum pedido de oração ou algum agradecimento a fazer, depois que a palavra de Deus foi pregada e que o Espírito Santo falou ao seu coração e você quer então apresentar o seu pedido diante de Deus, você pode só se colocar de pé no lugar em que você está. Você não vai falar qual é o seu pedido. Deus conhece a sua petição, Deus conhece o seu clamor, e eu quero, como pastor, orar pela sua vida nesse instante, para que Deus possa atender a sua petição, para que Deus possa atender o seu clamor, não de acordo com o seu querer, não de acordo com os seus próprios interesses, mas sim conforme a boa, agradável e perfeita vontade dele. Amém? Se você tem um clamor nesse instante, apresente-o diante de Deus e permita que eu, como pastor dessa igreja, ore pela sua vida nesse instante. Interceda por você diante do Pai, pedindo a Ele que conceda os seus sonhos, que conceda os seus objetivos, sempre fazendo prevalecer a vontade dEle sobre a sua vida. Coloque o seu clamor diante de Deus nesse instante. Senhor nosso Deus, cada um destes pequeninos, ó Pai, que nesse instante está de pé,
está, meu Pai, apresentando o seu clamor ou a sua gratidão diante da tua presença. Como pastor dessa igreja, ó Pai, eu intercedo em favor de cada um deles, pedindo ao Senhor, meu Pai, que concretize os seus sonhos, que realize os seus objetivos, que atenda, meu Pai, o clamor de cada um deles, não, meu Pai, de acordo com as nossas próprias vontades, mas sim, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Muitos são os propósitos no coração do homem, mas prevalecerá o conselho do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Que nessa noite, meu Pai, a tua resposta, o teu querer, possa, meu Pai, se concretizar na vida de cada um dos teus pequeninos. Receba, meu Pai, diante da tua presença, os clamores que aqui têm sido feitos, ó Pai. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Todos de pé nesse momento. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: vigie. Porque quando Jesus voltar, Ele quer te encontrar preparado. Amém, irmão Laura? Feche os seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Hoje, meus irmãos, o culto passou 10 minutos a mais por conta dos 10 minutos que eu dei para o Cleiton. Qualquer problema, os irmãos resolvem com ele, certo? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa completar a tua mensagem no coração de cada um de nós. E que ele possa, meu Pai, continuar nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo, hoje, amanhã e sempre. Que agora o Senhor possa nos levar em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana na tua presença. Que não desperdicemos as oportunidades de falar do amor de Jesus a todas as pessoas que o Senhor mesmo colocará em nosso caminho. Que possamos convidá-las para participarem das atividades desta igreja tão amada, em que a tua palavra tem sido pregada fielmente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a